Carta aos Coríntios, capítulo de número 3. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 3. O capítulo 1 que nós vimos aqui é a gloriosa chamada do cristão. Tudo bem? A gloriosa chamada do cristão. Chamados para ser santos, chamados para comunhão, chamados para glorificar Deus. Foi o capítulo 1. E isso não é uma coisa assim de bobeira. Um lugar tão corrompido como essa cidade, tão imoral quanto essa cidade, alguém poderia falar assim, mas alguém poderia ser correto num lugar deturpado? Lógico. Por isso o Espírito Santo usou Paulo para ensinar a igreja que a santidade começa em Deus, não começa com os meus atos. Amém? A santidade não começa com os seus atos de santidade, começa em Cristo, santificados em Cristo. Então no primeiro capítulo nós vimos a chamada, a gloriosa chamada do cristão. No segundo, nós vimos, no capítulo 2 de Coríntios, nós vimos a essência da mensagem, para que aconteça aquela chamada. Não é qualquer discurso, a essência da chamada. E a essência da chamada no capítulo 2 nós dividimos em 3 partes também. Em 3 partes. O plano eterno de Deus, a cruz de Cristo e a aplicação do Espírito Santo. Então a essência da mensagem é Deus, o plano de Deus, a cruz de Cristo e o Espírito Santo. Então nós vimos a chamada do cristão, os cristãos especificamente, a mensagem, e nós estamos vendo desde sexta-feira passada a igreja. Capítulo 3, nós estamos vendo a igreja de Jesus. Capítulo 3, então, tendo dito isso, nós estamos vendo então a igreja de Jesus. O que precisamos saber sobre a igreja? Amém? E também eu quero dividir isso em 3 partes também. A igreja como família, a igreja como um campo e a igreja como um edifício. Tudo bem? Então, no capítulo 3, o que nós podemos saber, o que nós devemos saber sobre a igreja? Capítulo 1, a chamada dos cristãos, tríades, santo, comunhão e agradar a Deus e glorificar a Deus. No segundo capítulo, a essência da mensagem, o plano, a cruz e o Espírito Santo. E o que precisamos saber sobre a igreja? E o Paulo vai usar essas 3 ilustrações. Amém? Família, campo e uma edificação, um prédio, um templo. Vamos ler agora, sim? Capítulo 3, versículo 1. Vamos lá. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Olha para mim, o Paulo queria conversar com aquela igreja como a espirituais, não é isso? Mas ele só pôde fazer como a carnais. E esse carnais, ele ainda dá uma outra definição: crianças em Cristo. Olha o verso 2: leite vos dei. Está vendo? Fortalecendo a ideia de bebês, de criança. Leite vos dei, não vos dei alimento sólido, contrastando com o bebê. Está percebendo? Não vos dei alimento sólido, porque ainda não podíeis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Porquanto havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andam segundo o homem? Não é assim que vocês são carnais? Então, carnal é andar pela cabeça do outro. Carnal é viver de grupinho em grupinho.
Carnal é achar que só o nosso grupo é. Amém até aqui? Carnal é isso. Verso 4. Quando, pois, alguém diz assim, eu sou de Paulo, e outro diz, eu sou de Apolo, não é evidente que aí andais segundo os homens? Quem é Apolo? E quem é Paulo? Servos por meio de quem cresce apenas, e isso conforme o Senhor concedeu a cada um. Amém até aqui? Então até aqui nós temos a ideia da família. Bom, então, na semana passada eu fiz um resumo para vocês. Então o que é ser carnal? É viver pela cabeça do outro, não pela cabeça de Cristo. Você está me ouvindo ainda, irmão? A gente precisa amadurecer, irmãos, precisamos crescer. Ser carnal é andar pela cabeça do outro, é achar que só o nosso grupo é, que só a sua rede, ou que a sua célula, ou que o seu grupinho é, ou que só a nossa igreja é. Tudo bem, eu falo sempre que raras são as igrejas bíblicas, realmente é raro, mas não somos só nós. Achar que somente nós somos bíblicos é ser carnal. É óbvio, e você sabe disso. O que a gente vê aí fora são igrejas rasas, não pode nem ser chamadas de igrejas na verdade, mas não somos só nós. Isso eu quero deixar claro. Amém, irmãos? Não somos só nós os metodistas daqui desse lugar. Então ser carnal é andar de acordo com a mente do homem, com a cabeça do homem. Olha só, presta atenção. Quando você está num lugar como esse, você vai ouvir a palavra de duas maneiras principais. Tem 3 ou 4 maneiras, mas eu quero falar 2 que são importantes. Uma maneira é a maneira informal, a aprendizagem. Está entendendo? Você aprender realmente o que o texto significa, anotar isso em algum lugar, saber que quando Paulo escreve para os coríntios, Paulo está tratando das contendas que há entre eles. Então entender, este é um jeito de ouvir a palavra de Deus, com entendimento. Está me entendendo? De uma forma razoável, compreendendo o texto. Este é um jeito muito bom de você ouvir e é correto. Não está errado, é muito bom aprender a palavra de Deus. Mas existe uma outra forma, que é a melhor forma de ouvir a palavra de Deus. Existe um outro jeito de se ouvir a palavra de Deus. Por que é a melhor forma? Porque é funcional. É para funcionar agora na sua vida. Como é que é essa outra forma? É você ouvir com o seu espírito. Pastor, mas como é que é isso? Você saberá. Quando eu estou aqui pregando, ou outro irmão estiver pregando, e você estiver ouvindo, alguma coisa sai do meio do discurso, da palestra, algo assim que quase que você não consegue controlar. Aquilo, irmãos, aquela voz é o próprio Espírito falando com você. Aquela voz é um milagre. Olha como isso é sério. Por isso que você tem que estar atento. Quando você ouve aquela voz, não é uma coisa grande, demorada, é coisa assim de segundos. Uma frase. Quando aquela voz vem e fala com você, na mesma hora, aí no seu coração você tem que falar, é minha. Eu tomo posse. Porque aquele é a voz do milagre. Aquela palavra é a palavra do milagre. E se aquilo passa por você, você sente, percebe e deixa passar, o milagre não acontece. Isso fica evidenciado, por exemplo, na vida do João Batista. O João Batista estava lá falando com algumas pessoas, e de repente ele olhou para Jesus que estava falando ali por perto. Ele olhou para Jesus, a primeira visão informal, a primeira audição é meu primo Jesus ali, olha meu primo. Mas logo em seguir, logo a seguir, ele ouviu outra voz. Ele ouviu uma voz que dizia no coração dele, eu não o conhecia. Eu não sou digno de desamarrar os cadarços dele. Aquela voz era a voz do Espírito. Por exemplo, Maria,
Maria, quando o anjo aparece para falar com Maria, o anjo vem, fala, tem uma palavra discursiva: ó, eu sou o Gabriel, eu sou mandado por Deus, e a Maria está ouvindo, ela está guardando aquilo no coração. Existe uma palavra racional, ela está entendendo, é o Gabriel que está falando, mas daqui a pouco o anjo fala uma palavra, e quando o anjo fala uma palavra, a Maria recebe, e ela fala o quê? Cumpra-se em mim a palavra do meu Senhor. Quando o anjo fala assim: ficarás grávida e darás à luz a um filho, e ela diz o quê? Cumpra-se em mim a sua palavra. Você está me entendendo, irmão? Muitos de nós não recebemos milagres porque não sabemos ouvir. Não sabemos ouvir a voz de Deus. Então, quando você estiver ouvindo a exposição da palavra, uma é a maneira racional, razoável, o entendimento, a compreensão mental, e é ótimo isso. Mas a outra maneira é a voz espiritual, que o Espírito fala a cada um. E se você perguntar para o irmão A o que o Espírito falou, você vai ver que é diferente o que falou com o irmão B. Vocês me entenderam? Amém? É assim que você ouve a palavra. Tem duas maneiras principais de você ouvir, e é aí que está o seu milagre. Quando você vem para a igreja assim, naquelas fases, com dificuldade, com problemas, esteja atento, porque Deus fala. Deus nos fala, irmãos, e muitos perdem a voz, perdem a palavra do Senhor. Amém até aqui, meus irmãos? Então aqui nesses primeiros versículos do capítulo 3, nós temos o Paulo mostrando a igreja como uma família. Por que família? Crianças, leite, alimento sólido, chegar à maturidade. Então o primeiro alvo aqui é a igreja como família. E qual é o alvo do Paulo aqui? A maturidade. Então do versículo 1 até o versículo 4, Paulo ele está mostrando para os coríntios a igreja como uma família, que nasce como bebê e que vai crescendo. Agora aqui aconteceu um problema: eles começaram bebês e continuaram bebês. Sabia que uma das primeiras crises que o adolescente passa é esta de não querer crescer? Porque juntamente com o crescimento vem a responsabilidade. Bom, enquanto isso acontece na nossa vida biológica e psicológica, tudo bem. Mas quando isso acontece na nossa vida espiritual, irmãos, quando isso acontece na nossa vida espiritual, aí nós temos problema. Porque o próprio Deus não pode falar com você mais profundamente, porque você insiste em ser criança, e insiste em ser criança porque não quer responsabilidades espirituais. Deus já tratou de você numa área, mas você não quer sair daquela área, você não quer evoluir, não quer amadurecer. Então a igreja como família, e o alvo é a maturidade. A maturidade, é isso que ele quer ensinar. Eles não querem crescer, eles não querem evoluir, eles não querem aumentar nos sentidos total da palavra, eles não querem. Às vezes, irmãos, acontece nas nossas vidas o seguinte: a gente quer Jesus apenas como Salvador, a gente não quer Jesus como nosso Senhor. E isso fomos nós que inventamos. As igrejas neopentecostais inventou essa coisa de Jesus parcial. Então eu só quero Jesus para me salvar. Mas quando eu olho para a Escritura, por exemplo, lá no capítulo 16 de Atos, não precisa abrir, Paulo, quando está lá preso e que vem um terremoto e quebra as cadeias, tal, o que o Paulo fala para o carcereiro? Crê no e será salvo tu e tua? Crê no? Fala todo mundo agora, crê no Senhor Jesus.
E aí nós fizemos uma escadinha. Primeiro é Salvador, depois é Senhor. Ou Jesus é Senhor das nossas vidas, ou Ele não é. Crê no Senhor e será salvo tu e a tua casa. No Novo Testamento, a palavra Senhor aparece 620 vezes no Novo Testamento. E a palavra Salvador aparece 22 vezes no Novo Testamento. A palavra Salvador aparece 22 vezes, Salvador. A palavra Senhor, mais de 600 vezes. O que Jesus quer ser de nós, gente? O que Jesus quer ser de nós, irmãos? Senhor, irmãos. Senhor. Mas nós insistimos em ser criança, em continuar bebês. Queremos sempre depender do nosso pai biológico, mas na fé, queremos sempre estar dependendo, sempre mamando, sempre mamando. Não queremos crescer. Então aqui nós temos a igreja como família, e como família a gente começa como bebê, mas não continua como bebê. O segundo ponto vai do versículo 5 para frente. Vamos ler 3:5 para frente. Olha o versículo 5. A igreja como um campo. Tá bom? 5. Ora, o que planta, quem é Apolo? Quem é Paulo? Servos por meio de quem cresce, ou seja, somos apenas instrumentos, e isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão, segundo o seu próprio trabalho, porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus. Do 5 ao 9, nós temos a igreja como um campo. Quais são as palavras que identificam isso? Diga, plantar. Vamos lá, diga comigo. Plantar. Não é ou não? Ou estou enganado? O que identifica essa coisa de campo? O verbo plantar, o verbo regar, o verbo colher, a palavra lavoura. Concorda comigo ou não? Então a igreja como um campo, uma plantação, amém? A igreja como uma plantação. As palavras plantar, regar, crescer, a palavra lavoura, é o que identifica. Então a igreja como um campo. E a igreja como um campo, irmãos, a igreja como um campo precisa de semente. Nós como igreja precisamos então de semente. Amém ou não? Nós somos o campo, não somos? O que o campo precisa? Diga para mim, meu irmão. Nós somos uma terra, um plantio, uma plantação. O que a gente precisa? Semente. Na Bíblia, escute isso aqui. No versículo 1 até o versículo 4, é a igreja como uma família. E o que pode ser oferecido? Leite e alimento sólido. O que é alimento na Bíblia? A palavra. Lembra que Jesus disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra. É sinônimo de pão. 1 de Pedro escrevendo sua carta, fala a mesma coisa. Desejai como meninos recém-nascidos o puro leite racional, pela palavra. Leite é a palavra. Então, do versículo 1 ao versículo 4,
O que vai desenvolver essa família é a palavra, não é? Sim ou não? Palavra. Do versículo 5 ao versículo 9, a gente precisa de semente. Diga, semente. E na Bíblia Sagrada, o que é semente? Na Bíblia Sagrada, o que é semente? Na Bíblia Sagrada, o que é semente? Então fala mais alto, meu irmão, para o vizinho copiar de você aí. Na Bíblia Sagrada, o que é semente? Palavra. Na igreja, como família, precisa do leite, da palavra. A igreja, como campo, como uma lavoura, precisa de semente, palavra. Ensino, instrução, doutrina. Não é oba-oba. Não é venha buscar o lencinho. Não é venha buscar a água orada. Não é faz parte da campanha. Vem para a corrente. A igreja como família precisa do leite, a palavra. Alimento sólido, a palavra, o pão. A igreja como campo precisa de semente, semente é a palavra. Marcos no capítulo acho que 3 vai dizer: eis que o semeador saiu a semear. E uma semente caiu em tal lugar, outra em X lugar, outra em Y lugar. Depois os discípulos perguntam: Senhor, o que significa aquela palavra que o Senhor pregou para nós? Aí ele fala assim: olha, aquela palavra é o seguinte, a semente é a palavra. A semente é a palavra de Deus. Nós, como plantação, como campo, nós precisamos da palavra. Nós precisamos do ensino. Nós precisamos dos mandamentos do Senhor. Senão a gente não aguenta, senão você não aguenta. Agora, como plantação, nós precisamos crescer. Então a igreja como campo, o alvo é a quantidade. Mas não quantidade do jeito que a gente está pensando. É quantidade no sentido de amplitude, ocupar os espaços. Então vamos lá, a igreja como família, o alvo é a maturidade. Diga, a igreja como família, o alvo é a maturidade. Diga, a igreja como um campo, o alvo é a quantidade, a amplitude. Então a quantidade aqui não é a massa, mas a amplitude, tomar os espaços. Amém, irmãos? Então, como um campo que recebeu a semente, a gente precisa frutificar. Frutificar não é no sentido de trazer pessoa para Jesus. Frutificar é no sentido de ter frutos. E fruto aqui, irmão, não é trazer alguém para a igreja. Isso também é. Porque uma pessoa de caráter cristão sempre vai atrair alguém. Fruto aqui é no sentido do fruto do Espírito. A mansidão, a humildade, o autocontrole, o domínio próprio. Entenderam? A longanimidade, uma paciência longânima. Então, como um campo, nós precisamos crescer. Recebemos a semente, as sementes e crescemos. A gente frutifica. Lembra, foi pregado aqui esses dias. Lembra quando Jesus estava em Jerusalém, ele viu uma figueira. A figueira estava toda frondosa, cheia de folhas. Então ele se dirigiu para aquela figueira, esperando tirar da figueira fruto. Ele e os discípulos foram até a figueira. Quando chegou até a figueira, não tinha fruto. O que foi que ele fez? A Bíblia diz que ele falou assim: figueira, seque-se agora. Ele amaldiçoou a figueira, porque a figueira não tinha fruto. A figueira era uma forma de enganar os viajantes. Ela atraía os viajantes. Ela só tinha aparência, mas não tinha frutos. Quando você lê o texto, muitos de nós, quando lemos esse texto de Mateus, a gente tem uma dó da figueira. Oh, Jesus, era só uma figueira.
Por que o Senhor foi amaldiçoar a figueira? O alvo ali não é a figueira, somos nós. Quando a gente ouve e recebe a semente, quando você recebe o Evangelho, irmãos, o que o Senhor espera de nós, de você e de mim, é que nós frutifiquemos. E como é que é isso, pastor? Seja o que a palavra está dando poder para você ser. Não engane, não pareça ser, seja mesmo. Não viva de aparência. Vocês estão me ouvindo ainda aqui ou não? Isso mexe com você, sim ou não? Eu espero que mexa com você. Eu espero que toque em você de verdade, porque isso aqui é muito sério para as nossas vidas, irmãos. Quando eu recebo a palavra, a semente, ela vai brotar, ela vai germinar. É normal que isso aconteça, só que muitos de nós parecemos, damos a entender. Às vezes, irmãos, olha para cá, às vezes você e eu somos levados pelos sentimentos humanos. Nós temos que ser mais duro com o irmão, e aí nós amarelamos. Deveríamos ser mais firmes e amarelamos. Temos dó. E aí achamos que a dó que nós estamos sentindo é de Deus. Muitas vezes achamos que a compaixão que eu estou sentindo do irmão é Deus, e às vezes não é. Às vezes você deveria ser mais firme. Eu sempre ensino vocês aqui que entre cristãos a gente tem que ser firme. Entre nós os convertidos, a gente não pode ficar alisando ninguém, não. A gente tem que ser firme. Temos que ser contundente. Não podemos ser moles, porque senão o irmão não cresce. É igual algumas mamães e papais que ficam dando moleza para as crianças e não estão percebendo que está fazendo mal para a criança. Não percebe. Está fazendo mal porque a criança não evolui. E criança é um ser muito inteligente, ele aprende facinho. A mamãe não vai me corrigir. A mamãe me ama demais. Aí faz aquela carinha. Aí o pai deixa de ser firme, a mãe deixa de ser firme, e a criança não evolui, fica sempre na mesma. Aí vai acontecer o que? Ter os marmanjões, crianças. Quando você recebe a semente, o que espera é que você frutifique. Se você for novo convertido, pode ser que você frutifique de 10. Se você é um pouco mais de experiência, você frutifica para 30, para 60 e para 100%. Mas é com a palavra. Não dá para você frutificar sem a semente. Então frutifique no seu caráter. Eu não sei se você já foi assim abordado por pessoas que conhecem o Evangelho. Tem pessoas, irmãos, que conhecem o Evangelho e você fica no estreito com eles. Quando você fala assim: ó, eu sou cristão. Eu sou cristão. Aí o fulano pergunta assim: você é o quê? Ah, agora eu sou cristão, me converti. Você, o quê? Eu me converti. Ah, se converteu. Se converteu o quê? Ah, me converti a Jesus. A Jesus ou a igreja evangélica? Não, a Jesus, me converti a Jesus. A Jesus mesmo. Aí você fala: é, Jesus mesmo. Você tem certeza disso? Tenho. Então, você está falando que segue Jesus, o homem que morreu na cruz. É, eu sigo aquele homem. Então você está falando que você vai fazer o que ele falou. Aí o seu sorriso começa a ficar mais amarelo, né? Não é? Aí o seu sorriso começa a ficar amarelo. Não, eu vou. Não, você está dizendo que aquilo que Jesus fez você falar também. É, você está querendo até sair do assunto. É isso. Então assim, se te derem um tapa no rosto, você vai dar o outro. Se te pedir o paletó, você vai dar também a blusa. É isso mesmo. Bom, você está falando que vai seguir Jesus. Aquele Jesus que falou assim, que se você olhar para uma mulher com intenção impura, aí você quer ir embora já. Aí já quer ir embora. Está vendo? A gente sabe. Nós sabemos quem somos nós. Por isso que você começa a beber. Ele não vai exigir do bebê
a atitude de jovem, nem do jovem a atitude de adulto. Não vai. Então vamos frutificar passo a passo. Porque qual o motivo de estarmos aqui? Porque se estivermos aqui para tomar uma aguinha, para ir no banheiro, para cantar louvores, para chorar, isso é muito bom, eu gosto muito disso. Eu choro muito quando estou ministrando. Mas se for só isso, então a gente é criança ainda. A gente é criança ainda. Você está me entendendo ainda? Quem está comigo aqui ainda? Precisamos amadurecer, irmãos. A igreja como um campo, recebemos a semente. A semente é a palavra de Deus. A semente é a palavra do Altíssimo. É a palavra de Deus. E em terceiro lugar, a igreja como um edifício. A igreja como um edifício. Versículo 10 para frente. Versículo 10. A igreja como um templo, um edifício. Versículo 10. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento, como um prudente construtor, e outro edifica sobre ele, porém cada um veja como edifica, porque ninguém pode lançar outro fundamento, além do que foi posto, o qual é? O fundamento é Jesus Cristo. A base, a gente edifica sobre Jesus, a gente constrói sobre o fundamento. Então a igreja como fundamento, um templo, um edifício. Verso 12: contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha, manifesta-se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo, qual seja a obra de cada um. O próprio fogo aprovará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse vai receber galardão. Vai receber galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá dano. Mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. Não sabeis que sois o quê? Santuário de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vocês. Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus que sois vós é sagrado. Então aqui nós temos a igreja como um templo, um edifício, um santuário. Você está me ouvindo ainda? A igreja como um santuário, como um templo, como um prédio. A igreja como família, o alvo é maturidade. A igreja como campo, o alvo é a amplitude, a quantidade. E a igreja como um prédio, o alvo é a qualidade. A igreja como um santuário, o alvo é a copia aí, irmão. O alvo é a como família, o alvo é a maturidade. A igreja como um campo, o alvo é a amplitude, quantidade no sentido de amplitude. A igreja como santuário, um edifício, o alvo é a... Pastor, onde está isso? Onde está isso, pastor? Está aqui, ó. Versículo de número 12. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata e pedras preciosas, diga um. Diga um. Diga um. Todo mundo, um. Então o grupo número 1 é ouro, prata e pedras preciosas. Diga 2. Diga 2. Madeira, feno e palha. Diga madeira, feno e palha. Vocês viram? Tem 2 grupos de materiais. Um prédio construído com o primeiro material, um prédio construído com o segundo material.
Primeiro material, ouro, prata e pedras preciosas. O segundo material, madeira, feno e palha. O que é mais fácil de achar? Primeiro grupo ou segundo grupo? O que é mais fácil de se encontrar? Primeiro grupo ou segundo grupo? Segundo grupo. Irmãos, é isso. A qualidade. A qualidade. Está entendendo, sim ou não? Nós somos o santuário de Deus. Somos o santuário de Deus. O que nos qualificará é a palavra de Deus. Por isso, fala que pelo fogo seremos provados. O fogo, e quando você pensa em fogo na Bíblia, de quem que você lembra mesmo? Fogo na Bíblia é um sinal do quê? O Espírito Santo. Não é o Espírito Santo? Qual é a arma do Espírito Santo? Qual é a ferramenta do Espírito Santo? Qual é a ferramenta do Espírito Santo? A palavra. Pegaram, irmãos? A ferramenta do Espírito Santo é a palavra. A igreja como uma família, leite é a palavra. A igreja como um campo, a semente é a palavra. A igreja como santuário, o fogo é a palavra. É isso que o texto está falando com a gente, irmãos. É a palavra. É assim que anda no Espírito, irmãos. Andar no Espírito é o que muitos estão fazendo aí fora. Ficar em êxtase. Ficar estranhos. É andar na palavra. É andar no ensino bíblico. De tempo em tempo aparecem umas modas por aí, irmãos. Eu lembro de um tempo, quando o pessoal inventou aquelas coisas dos espíritos territoriais. Você não podia evangelizar. Você tinha que primeiramente ir no bairro, na cidade, e descobrir o demônio que mandava lá. Quem manda na cidade é o Espírito Santo. Quem manda no estado é o Espírito Santo. Quem manda na nação é o Espírito Santo. Isso é coisa de bebê, meu irmão. Vamos descobrir os espíritos territoriais. Depois veio a onda, veio um tempo às vezes do cantar de costa. Quem lembra do louvar de costa? Uma modinha que veio lá do Paraná, lá de Curitiba. Aí inventaram, o ministrador ministrava de costa, porque não era digno. De costa. Foi uma onda terrível. Isso falta Bíblia. Até no nosso meio aqui apareceu alguns aqui cantando de costa. Agora o que a Bíblia fala? Nós, Hebreus fala, nós com os rostos descobertos, olhemos para o Senhor, o autor e o consumador da nossa fé, rostos descobertos. Quem está cheio do Espírito Santo, olha a Deus face a face. Palavra, escritura, Bíblia, ensino. Depois veio a onda dos dentes de ouro. Aí veio a modinha dos dentes de ouro. O que tinha de gente dizendo que recebia dente de ouro. Dava quase para fazer uma como é que é? Mina da Serra Pelada. E depois veio a onda que de vez em quando tá aí, é a onda do cai-cai. A onda do cai-cai. Joga paletó, joga pra aí, é a onda do cai-cai. Que a gente cai, a gente cai. Eu já caí tantas vezes cheio do Espírito Santo, irmão. As pernas ficam bamba, mas isso não pode virar. Isso não pode virar uma doutrina. Aí veio a onda do cai-cai. O pastor que não conseguia derrubar alguém era fraco. Pastor que não conseguia soprar e o cara caía era fracote. Isso empesteou o Brasil todo, irmãos. E isso veio do Norte América. Isso empesteou o Brasil todo. Não quer dizer que a gente não caia, não fiquemos tão cheios do Espírito Santo que as pernas ficam mole. Aqui em cima às vezes eu estou ministrando e as pernas estão ficando bambas.
mas fazer disso um ritual, não, nada disso. Está vendo, irmãos? Maturidade, qualidade, amplitude. A igreja, como uma família, deve crescer. A igreja, como um campo, uma lavoura, tem que frutificar. A igreja, como um santuário, tem que ser fogo, tem que queimar. A nossa vida tem que queimar. A nossa vida tem que parecer ouro, prata, pedras preciosas. A nossa vida tem que parecer isso. Então no capítulo 3 nós temos isso de Coríntios. O povo vivia de grupinho em grupinho, o povo vivia de partidarismo em partidarismo e não crescia na fé. Que nessa noite eu e você tenhamos aprendido a sermos igreja. Nós fomos chamados, primeiro capítulo, nós temos uma mensagem, capítulo 2. Como igreja, nós somos uma família, nós somos um campo, nós somos um templo. Nós, pessoas, seres humanos, somos um templo. Amém, irmãos? Curva sua cabeça, feche os seus olhos agora, em nome de Jesus. Curva sua cabeça, feche os seus olhos nesse instante. Oh, santo, santo, santo. Feche os seus olhos. Curva sua cabeça. Não saia do seu lugar agora, meu amado, minha amada, meu irmão, minha irmã. Não saia do seu lugar agora, em nome de Jesus. Curva sua cabeça, feche os seus olhos, abra o seu coração, se renda ao Senhor. Feche os seus olhos e aquilo que o Espírito Santo falou com você, fala com o Espírito Santo. Aquilo que o Espírito Santo ministrou em você, fale ao Senhor nessa noite. Abra sua boca, fale com o Senhor. Fale com o Senhor. Aleluias. Fale com o Espírito Santo. Nós estamos aqui, Senhor. 2 minutos, vamos orar ao Senhor. Por 2 minutos, você pode orar e clamar ao Senhor nessa noite. Abra o seu coração. Se renda ao Senhor nessa noite. Renda-se na presença dEle. Entrega o teu coração na presença dEle. Renda-se totalmente na presença dEle. Abra a sua boca. Abra o seu coração. Aquilo que o Espírito Santo falou com você, aquilo que o Espírito Santo ministrou dentro de você, fale com o Espírito Santo. Fale com o Senhor. Fale com o Altíssimo nessa noite. Abra o seu coração. Se renda na presença do Senhor. Ah, Jesus, vem sobre esse irmão. Vem sobre